Bom dia. Você deseja reforçar o seu sistema imunitário para recuperar ou manter a saúde? Então, deixe-me guiá-lo em uma experiência quase mágica. Você vai mobilizar o seu espírito e o seu corpo de uma forma tão simples quanto natural. Na realidade, você não terá nada de muito especial a fazer. Nós utilizaremos apenas o seu espírito, a sua imaginação. Você sabe o que dizia Claude Bernard, um dos pais da medicina moderna? Ele dizia que a função cria o órgão. É o facto de agir, de avançar para uma direção, que mobiliza e faz evoluir o nosso corpo. Dizem também que a nossa energia vai para onde dirigimos a nossa atenção. Por exemplo, se você pensar agora na ponta dos seus dedos, sem fazer mais nada, isso vai acentuar a sua pressão sanguínea nesta zona do seu corpo. O simples facto de lhe ter dedicado a sua atenção modificou uma coisa tão importante que a sua circulação sanguínea. É imediato. E é o seu espírito que faz isso. A sua imaginação. O seu espírito, ele está tão presente, sempre, que você nada nele, como um peixe na água. Incapaz de percebê-lo, tão óbvio e vital, que ele é para você. Então, simplesmente, não faça nada. Se tal não for já o caso, feche apenas as pálpebras, como para dizer em si que a viagem começa, que você vai fazer uma experiência importante para você. É uma forma de parar de olhar para a aparência das coisas, para mergulhar no coração do essencial. E você pode, a seguir, deixar-se levar pela voz e a música, por exemplo, ou escolher um pensamento que lhe seja agradável. Você nem precisa mesmo de escutar o que digo, porque na realidade tudo isto não fala à sua vontade ou à sua inteligência, mas sim às zonas profundas e sensíveis de si mesmo. E você sabe o que dizia o Peter Pan? Se você quer voar, é preciso encontrar um pensamento alegre, um pensamento agradável. E acontece que nos tempos que correm, pode ser útil, até mesmo quase indispensável, de ter sempre sobre si mesmo um pensamento agradável. A tal ponto que, e você o sabe bem, o medo, a ansiedade, a dúvida, as coisas assim, fazem um efeito estranho sobre o corpo. Isso fabrica pequenas moléculas, hormonas, que fazem com que o sistema imunitário funcione menos bem. O que é um pouco o cúmulo, precisamente porque hoje precisaríamos, como para cada inverno finalmente, que todo o nosso sistema funcione ao máximo. Passamos a experiência de anunciar aos estudantes que eles tinham um exame surpresa. Verificação imediatamente feita. Este simples anúncio tinha feito baixar a atividade do seu sistema imunitário. É o stress que faz isso. E neste estado, eles estão todos bons para apanhar a primeira constipação que aparece. Portanto, primeira constatação. O medo que nos leva a querer nos proteger é precisamente a coisa que nos vai debilitar e facilitar a doença. O medo que nos leva a fechar-nos sobre nós mesmos, a ficar na nossa casca, é precisamente a coisa que nos vai tirar da vida e facilitar a doença. É um reflexo compreensível, mas é exatamente tudo o que não devemos fazer. E depois, gostamos muito do sol, a luz e, evidentemente, com o inverno a chegar, é normal de encontrá-lo menos no exterior. Portanto, de precisar mais dele no interior. E alguma coisa em você começa agora a compreender um fenómeno importante para toda a vida. Você conhece esta história com um ladrão que se aproxima de duas casas. A primeira está toda trancada e, sem saber porquê, o ladrão encontra muito a seu gosto, porque finalmente ele reconhece-se nela. Ele encontra nela a insegurança e o medo dos outros, a privação também. Então o ladrão se aproximará mais voluntariamente desta casa, tão bem trancada, quando ele fugirá naturalmente da outra casa, no entanto tão doce e tranquila, calma, com a porta que ficou aberta. Porque esta paz, não é ele,
Isto não vibra como ele. E, sem saber bem porquê, por isso, esta casa ele não a sente, mas nem um bocadinho. A sua intuição grita-lhe que não se aproxime dela. O ladrão, e tudo é assim na vida. Ele é como um imã. Ele procura uma superfície à qual se colar. Por afinidade. Ele só se agarra ao que é como ele. Você já viu um imã colar sobre o vidro ou o cristal? E tal como o imã ou o cristal, você tem a sua verdadeira natureza, a sua vibração bem sua, como todas as coisas na vida. Então, é por isso que o ciumento tem sempre problemas de traição, porque ele carrega nele, mesmo não expressada. Ele atrai aquilo que teme, sem o saber. E o ladrão, naturalmente, teme ser roubado. E de facto isso acontece-lhe mesmo frequentemente, mesmo indiretamente. Ele tem sempre falta. E aquele que vê a vida toda em vermelho, ele vê vermelho. Ele é raivoso. É a sua forma de ser que faz com que as pessoas se zangam com ele. Ele encontra a raiva porque ele a carrega nele. É como se fôssemos rádios. Pondo-se sobre um certo comprimento de ondas, captamos o rádio luminoso, mas se só pensarmos no comprimento de ondas negras, o nosso rádio ajusta-se sobre elas e só recebemos as emissões tenebrosas. Pelo menos não as que queríamos inicialmente. E é curioso, porque, muitas vezes, tudo o que fazemos para nos proteger de uma coisa é precisamente a única coisa que não devíamos fazer se quiséssemos mesmo ser protegidos. Por exemplo, certas pessoas têm um temperamento como interior. São pessoas frequentemente mais sensíveis do que a média. Então, para se proteger do exterior, do que as pode chocar, que entra nelas, então essas pessoas fecham-se ainda mais. Isso cria um sintoma conhecido. É a asma, a garganta que se fecha, que recusa o ar de fora. Elas fecham-se e craque. Quanto mais uma coisa as estressa, e mais elas sufocam. E quanto mais isso as sufoca, e mais elas se fecham. E finalmente, o que era suposto ser uma proteção, revela-se ser uma prisão. E quanto mais incomodados estamos pela agressão exterior, mais nos protegemos. Quanto mais nos protegemos, mais sufocamos. Como uma ostra que teme a água à volta. Ela fecha-se com tanta força e seca no interior. Ela sufoca, tem medo e fecha-se ainda mais. E quanto mais ela se protege, e mais ela sufoca. E aquilo que nos devia salvar acaba por nos matar. Então, qual é a resposta certa? Muitas vezes, como em hipnose, acontece que o descobrimos. A resposta é curiosa, esquisita, estranha. Dizemos paradoxal, como ilógico de um ponto de vista habitual. Esta pessoa que tem um problema imunitário, mesmo grave, isso pode até ser como a SIDA, qualquer coisa assim. Se você quer mesmo ajudá-la, e nós tivemos testemunhos de sucesso desta maneira de fazer, se você quer mesmo ajudá-la, enquanto a sua sobrevivência depende do bom funcionamento do seu sistema imunitário, então, ensine-a, pelo contrário, a abrir-se, a estar sem medo, porque temendo o mundo lá fora, fechando-se, a pessoa retira-se da vida ela mesma. Esta pessoa aqui pode ter-se protegido um pouco dos outros, mas ao fazer isso, ela cortou-se também das correntes da vida e ela mata-se querendo viver. Então, ensine-a a abrir-se e a conectar-se ao mundo à volta, à vida e aos outros. E no interior há qualquer coisa que diz: cuidado, não, perigo, eu não devo fazer isto. Vão invadir-me, agredir-me, eu vou morrer, etc, etc. Todos os receios do nosso sistema profundo, nosso cérebro reptiliano, nosso protetor, que tem razão de ter receios porque ele está aqui para isso, para nos proteger, só que ele é demasiado velho, demasiado antigo.
Ele é velho de 5 milhões de anos. Ele compreende e funciona como antigamente, como no tempo das guerras e dos conflitos. E nós vemos que estas coisas estão em vias de fazer desaparecer a natureza e a vida do nosso planeta. É um modelo antigo, caducado, obsoleto, talvez até perigoso agora. Então, cabe-lhe a si, em plena consciência, de ensinar ao seu sistema profundo uma nova maneira de ser, de sentir e de pensar, de funcionar. Uma nova forma de viver que permita a vida. Que risco você corre? Se em vez de fugir, de se proteger e de se barricar, se você acolher em si o objeto dos seus receios, que aconteceria realmente? Pense, se você é realmente você mesmo, calmo, claro e luminoso no interior, o que aconteceria então? Imagine, se você o pode, imagine estar rodeado das mais profundas trevas. Exagere a escuridão e a espessura da obscuridade. Força! E você, a sua pequena casa, ela está aqui, no meio de toda esta escuridão, toda luminosa por dentro. Talvez você tenha visto isto com uma igreja ou uma bela casa com janelas decoradas. É de noite e há uma festa, uma cerimónia, e há luz na igreja, na casa. E todos estes vitrais, que não se veem ou muito pouco durante o dia, agora, à noite, eles iluminam o exterior. É como se fosse uma lanterna mágica. Todas as lindas cores aparecem. Elas projetam-se mesmo por toda a parte. Porquê? Porque elas estão lá para cuidar de si. E porque é de noite. Quando tudo corre bem, quando é dia, está tudo bem. Eles estão lá também. Mas não precisamos tanto deles, então não prestamos atenção. É como as estrelas. Elas estão sempre lá, mas só as vemos quando anoitece, quando realmente precisamos. Quando anoitece, a luz interior vem esclarecer o exterior para nos tranquilizar e nos guiar. Então vamos fazer esta experiência. Na sua pequena casa, rodeada de terríveis trevas, abra as portas. Sim, força, sem receio. Abra as portas e diga-me honestamente o que acontece. Será que os seus medos eram justificados? Será que as trevas invadiram abruptamente a casa? Ou será que antes, pelo contrário, a luz do interior saiu pelas portas para iluminar um pouco as trevas de lá fora? Foi isso que aconteceu, certo? De facto, a obscuridade não pode entrar na casa, porque a maior massa das trevas nunca conseguiu apagar sequer a mais pequena das velas. Nenhuma sombra pode apagar a luz. Então, o que tem a temer? Abra as portas. O que vai acontecer? As pequenas coisas, aqui, que giram ao redor, todas estas pequenas vidas, estes pequenos micróbios, vírus e outros pequenos bichinhos, o que eles procuram? Exatamente a mesma coisa que você. Eles procuram a luz. Eles querem transcender-se, evoluir, crescer. Então, você conhece esta expressão? Eu vi luz, então entrei. Eis que é convivial, e nunca ninguém se queixou disso. E nós? Não. Barricamo-nos, fechamo-nos. Então, eles batem à porta com mais força. E lá queremos proteger-nos ainda mais. Como se a pequena sombra pudesse atingir a grande luz. Isso nunca foi assim. É fisicamente impossível. Batem à porta, abra a porta. Se você mesmo no interior, você tem esta luz, que acontece? A sombra entra e transforma-se em luz. Eu fiz um dia uma experiência científica. Eu estava numa sala escura, mas realmente cheia de escuro. E depois, na parede, havia um pequeno quadrado com um botão de plástico que se movia. Eu pressionei a coisa que se move. Toda a sala se enche de luz. Volto a carregar no botão. Tudo escuro.
Carrego de novo no botão. Cheio de luz do dia. Mais uma vez, tudo escuro. Eu pensei, caramba, em bom científico, mas onde vai a sombra quando acrescenta luz? Clique. Carrego no botão. A sombra desaparece. Então, procuro-a em todo o lado, atrás dos móveis, debaixo do meu sofá. Ainda restava um pouco, mas eu medi tudo. Toda a sombra que encontrei não havia a suficiente em comparação com antes. A sala estava solidamente fechada, portanto, onde estava o resto? À força de reflexão e de experiências, eis as minhas conclusões sobre este caso. Parece-me que, na verdade, quando se acende a luz, a sombra nunca desaparece. Sim, ela permanece aqui, mas ela transforma-se. Ela transforma-se em luz. Eis o que acontece quando você abre as portas. A sombra à sua volta transforma-se em luz. Obviamente, a pequena casa não conseguiu esclarecer todas as trevas à volta, sozinha, apenas abrindo as suas portas. Mas é normal, porque o tempo de cada um por si acabou. Cada pequena casa, abrindo as suas portas, vai iluminar o seu pequeno pedaço. E você verá toda a terra iluminar-se. Na condição, obviamente, que cada um o faça, à sua medida, no seu pequeno lar, diariamente. E parece que não é nada, mas se cada grão de areia da praia cuidar dele próprio e deixa os outros viver a vida deles, então ele pode tornar-se tão branco e luminoso como ele sonha. E esta grande velha praia, com esses grandes seixos que magoam os pés, ela vai tornar-se uma bela praia de areia fina, branca, e todos viverão felizes. Então, resumimos. O que é preciso fazer para se proteger de alguém que se assoa, mesmo ao seu lado, e que tosse, e que soa o nariz, que tem ar de estar muito doente? Aconteceu-me uma vez na vida. Vou dar a minha aula em Montreal. Tenho 7 horas de avião. E há uma pessoa que se assoa, que tosse, mesmo onde quero sentar. Eu penso, bolas, vou passar 7 horas sentado ao lado de uma pessoa doente, ela vai-me passar a constipação. Mesmo assim, sento-me na mesma, e lá chega uma segunda pessoa que se senta ao meu lado, do outro lado. Um outro senhor que tosse e que se assoa. E aí eu penso, não é possível, estou amaldiçoado. Primeiro reflexo, como fazer para me proteger? Vou ter uma semana bem preenchida, tenho que estar em forma. E, instintivamente, fechamo-nos. Isto é o nosso cérebro reptiliano. É ele que tem medo. É ele que qualifica os outros de estrangeiros, que guarda o seu território, que vigia, que pode ser agressivo também, mas é apenas o guardião da porta. E ao fundo da sua residência, se você mora num edifício ou no resto do chão do escritório onde você trabalha, talvez haja um guardião. Mas não é ele o chefe, obviamente. Não é ele o chefe de família. Não é ele o patrão no escritório. Ele não tem que liderar ou mandar. Ele protege. Ele está ao seu serviço. Se você faz uma festa, você diz-lhe: deixe entrar essas senhoras. Esses senhores, eu convidei-os. Então eu recuperei-me rapidamente na minha cabeça e disse a mim mesmo: alto lá, para com as velhas maneiras. Abrimos-nos, respiramos. Vá lá, você respira ao lado de alguém a tossir. Não é natural, certo? Bem, habituamo-nos, acalmamo-nos, respiramos. Estamos zen, confiante e sereno. E brilhamos com toda a nossa luz. Ficamos contentes, alegres, pensamento agradável, como o Peter Pan. E transformamos a sombra em luz. Isso faz-se sozinho, simplesmente ao seu contacto. E foi só isso que eu fiz. Quando entrei nesse pensamento, acreditem ou não, não o posso explicar. Ambos pararam de tossir e de suar o nariz. Não sei porquê. Eu, na minha cabeça, pensei:
Dê-me a sua sombra, eu resolvo. A sombra conhece-me. Então, será que foi isso? Ninguém o poderia dizer. Mas durante 7 horas de avião, ao meu lado, os 2 homens nunca tossiram, nunca suaram o nariz, e eu gosto de pensar que eles ficaram então curados assim. Entretanto, qual era a melhor proteção para mim? Barricar-me numa pequena bolha, cercado pela constipação, ou curar a constipação ao redor, de forma a poder respirar tranquilamente, livremente, porque já não havia mais vírus? Bem, então faz sentido. A melhor proteção é quando já não há mais perigo ao redor. A casa mais protegida é aquela que podemos deixar aberta. E por que não pensamos nisso antes? Então, se ainda não foi feito, acenda a sua pequena lanterna no interior. Centre a sua atenção sobre a luz que brilha em si, como você fez no início desta experiência, colocando a sua atenção na ponta dos seus dedos, sem mais nem menos, sem vontade particular. E respire, e a cada inspiração você sabe o que acontece? Quando você sopra no fogo para o atiçar, ao respirar, todo este oxigênio vem atiçar o seu fogo interior, e esta luz vai começar a preenchê-lo cada vez mais a cada respiração. Mesmo quando você não pensar mais nisso, isso continuará assim. Aqui está. E isso continuará tanto que nos poucos minutos ou poucas horas toda esta luz vai chegar até roçar a sua pele. E você sabe, a pele está cheia de buraquinhos. Os pequenos poros da pele. Assim. E a luz vai começar a sair para o exterior, pelos buraquinhos. Isto vai fazer raios em todo o lado, ao seu redor. Você pode transformar-se em pequeno sol. E é engraçado porque você notará talvez, passeando na rua, parece que as pessoas veem isso. Elas sorriem-lhe, olham-no nos olhos. Elas parecem encontrá-lo simpático. É verdade que dizem de alguém que está em forma, que está radiante. Talvez venha disso. E passeando-se pela cidade, como uma vela, que acende outras, sem nada fazer, sem mais nem menos, só porque você mesmo tem a sua própria luz. Bem, você vai acender muitas outras velas, como eu fiz no avião com os 2 senhores ao meu lado. E cada vela que se vai acender será ainda um pouco mais de sombra transformada. E cada vez a praia se tornará mais bonita e mais saudável. E você pode respirar tranquilo, porque você terá feito a sua boa ação. Você estará protegido, protegendo os outros. Por que não apanhei uma constipação no avião? Porque já mais ninguém a tinha. Um por todos e todos por um. Portanto, você sabe o que lhe resta a fazer agora? A tomar algumas boas respirações, sentir esta luz em si, espreguiçar-se, abra os olhos, guarde isso bem em si e vá passear pela vida. Aqui está. Obrigada.